Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Canal Fla Champion, para trazer esse pós-jogo, tá certo? Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Mas antes de trazer análise e falar do jogo, da arbitragem, do pênalti, do elenco, e falar sobre tudo, eu quero fazer um convite especial para você que não conhece ainda o meu trabalho aqui no Elano Canal Fla Champion, tá certo? É um trabalho independente, é um trabalho que depende de você que está do outro lado da telinha, tá certo? Se torne um apoiador e um incentivador do meu trabalho aqui neste canal, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá o nome que está em vermelho escrito inscreva. Se você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha ali notificar sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives. Mas para que a sua inscrição flamenguista de todo lugar do Brasil e do mundo se torne válida aqui no Elano Canal Fla Champion, é necessário que, além da inscrição e ativação do sino de notificações, é necessário você deixar o like e o comentário abaixo no vídeo, tá certo? Meus amigos, você também que quer participar de um grupo daqui do Elano Canal Fla Champion, abaixo eu vou deixar o link, tá certo? De convite para você que gosta de debater, gosta de falar, gosta de expor a sua opinião, tá certo? O Elano Canal Fla Champion também tem um grupo de WhatsApp e você que está do outro lado da telinha é mais do que convidado. Então venha para cá e participe do grupo, tá certo? Juntamente conosco. Mas vamos aqui falar, meus amigos, sobre essa primeira derrota no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já jogou 4 vezes, empatou contra o Atlético Paranaense, venceu contra o São Paulo, empatou contra o Palmeiras e perdeu hoje para o Atlético Paranaense. E eu quero aqui, meus amigos, falar sobre o elenco, né? Sobre o time a qual Paulo Souza escalou para o jogo que terminou agora, tá certo? Há poucas horas. O Flamengo veio a campo com Hugo, Arão, Pablo, Léo Pereira, Isla na ala direita, Marinho na ala esquerda, tá certo? A dupla de meio de campo, João Gomes e Thiago Maia, e ali na frente o trio Arrascaeta, Lázaro e Pedro, tá certo? Esse foi o time escalado pelo Paulo Souza. A escalação eu gostei, tá certo? A minha opção para o gol era o Hugo, que se confirmou, tá certo? Na ala direita, meus amigos, devido à atuação satisfatória do Isla, né, na última partida, o Paulo Souza quer dar mais oportunidade para ele, né, para ver como vai se dar a evolução do Isla, tá certo, dentro do sistema tático dele. A gente vê, meus amigos, que o Pablo fez uma excelente estreia, né? O Pablo me mostrou que, estando ali no seu 100%, ele vai ser ali um xerife na defesa, né? E o Flamengo, certamente com a volta do Rodrigo Caio, aí é que eu quero ver, meus amigos, como é que vai ficar essa defesa. Porque imagina aí a defesa, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo, né? Ainda tem o Fabrício Bruno, ainda tem o Léo Pereira, tem o Gustavo Henrique. Então o Flamengo vai ter peças aí de reposição, certamente,
o Flamengo vai ter uma defesa muito bem estruturada, sendo que esses jogadores têm que voltar, né? No caso, o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique também, que está entregue ao departamento médico, né? Mas, meus amigos, a equipe, eu acompanhei uma boa parte do primeiro tempo. Não foi, não deu para ver porque a qualidade do sinal da TV onde eu estava não era bom, tá certo? Eu estava dentro do carro a qual eu trabalho e não me proporcionava ver com nitidez as imagens, né? Mas a gente vê que o Atlético Paranaense foi uma equipe que não dominou e o Flamengo também não dominou, tá certo? Mas o Atlético Paranaense demonstrava, meus amigos, que se o Flamengo tivesse mais afiado para esse jogo de hoje à noite e tivesse no seu dia, certamente o Flamengo teria dominado a equipe do Atlético Paranaense do início até o fim da partida. A gente vê, meus amigos, que a equipe teve assim, um rendimento muito abaixo, né? A equipe teve ali as oportunidades, chegou a ter oportunidades com Pedro, sofreu também investidas ali da equipe do Atlético Paranaense, ressaltando aqui a atuação do Hugo, né? A gente vê que o Hugo está evoluindo demais. Eu estou gostando demais das atuações do Hugo também no gol. Tá melhorando cada dia mais e demonstra, meus amigos, que a questão da meta, né? Questão de goleiros, o Flamengo está resolvido, né? O Flamengo precisa somente, meus amigos, encaixar e precisa ter uma sequência de vitória, né? O Flamengo até agora não conseguiu proporcionar isso para a sua torcida, né? E mediante, meus amigos, a questão do pênalti, né, da penalidade, a qual foi cobrada ali pelo Terans aos 32 minutos, fazendo uma análise aí sobre esse pênalti, meus amigos, eu lhe digo com toda a sinceridade do mundo, eu não consegui ver pênalti naquele lance. Eu vi aqui inúmeras vezes e o Isla, ele evita o contato com o seu adversário, tá certo? A gente vê que o Cirino lá, até que já jogou no Flamengo, ele de certa forma procura ter esse contato e não conseguindo com êxito, ele acaba de certa forma se jogando, e o Klaus ali fez a sua interpretação e não buscou a revisão do VAR, tá certo? Eu tô aqui, meus amigos, chateadíssimo com o Klaus, com o Rafael Klaus, que não buscou fazer uma análise, não buscou a revisão do VAR, não procurou fazer ali uma comunicação com a comissão ali que estava que estava ali à frente do VAR, porque certamente se ele tivesse visto através da TV as imagens, ele não marcaria aquele pênalti, mas ele foi equivocado em ter marcado o pênalti e não ter buscado ali, juntamente com o VAR, uma revisão do lance. Eu, na minha opinião, meus amigos, na condição de presidente do Flamengo, eu entraria com um pedido de não anulação, porque isso daí não existe no futebol brasileiro. Entraria com um pedido para não permitir mais a atuação do Rafael Klaus apitando jogos do Flamengo, porque já demonstrou, meus amigos, incapacidade de apitar os jogos do Flamengo. Sempre é uma dor de cabeça. O Klaus, ele não consegue apitar um jogo que preste quando se trata dele apitar jogo do Flamengo, tá certo? Eu, na minha opinião, não foi pênalti.
não foi pênalti e não foi pênalti, tá certo? Mas, meus amigos, com relação às substituições, João Gomes saiu, Thiago Maia também. Thiago Maia, meus amigos, abaixo da média hoje. Arrascaeta, meu irmão, que é o nosso maestro ali no meio de campo, não estava no seu melhor dia nesse jogo, tá certo? O Marinho se expulsou ali dentro dessa oportunidade a qual o Paulo Souza deu a ele. Da mesma forma o Pedro, meus amigos. Mas o problema que o Pedro teve hoje foi que nem a Arrascaeta estava no seu melhor dia e o Lázaro, dentro do que ele jogou, ambos ali no campo de ataque não conseguiram mandar essa bola para o Pedro, a fim de que o Pedro convertesse essas oportunidades em gol. E fica muito difícil, porque a gente vê quando o Gabigol está jogando, meus amigos, ele vai em busca de iniciar o lance do gol. A gente vê muitas das vezes o Gabigol lá na saída do seu campo com a bola dominada. E muitas das vezes ele, no final do lance, ele converte em gol. Ele chuta no gol, buscando aí uma possibilidade de concluí-la em gol. E a gente vê que Pedro, ele é um jogador mais fixo dentro da área, então teria que estar bem tanto o Arrascaeta quanto o Lázaro também. Mas as coisas foi tão complicadas, meus amigos, que Thiago Maia não estava bem, não jogou bem hoje, né? João Gomes ali dentro dentro da sua maneira de jogar, foi um jogador que ele manteve ali, de certa forma, a sua atuação, né? Ele está sempre jogando bem, está conseguindo ali dentro do que ele propõe a fazer, que é a questão da marcação, né? Mas, meus amigos, hoje o time realmente estava sem objetivo, né? A gente viu que o Flamengo não estava conseguindo armar jogadas que pudessem ocasionar em gol. Tiveram oportunidades ali, mas eu via, meus amigos, que o Flamengo parece que quer, meu irmão, só fazer gol de videogame, meu irmão, como a gente chama. O Flamengo parece que ele quer fazer aqueles gols mesmo assim, aqueles gols inacreditáveis, entendeu? Eu acredito que o Flamengo ele não se contenta, os jogadores não se contentam em fazer o feijão com arroz. Tem que ter aquele brilhantismo na jogada, tem que ser aquela jogada de efeito, aquela jogada de assim, que venha de certa forma fazer com que o gol ele venha a ser um gol assim lindo demais. E muitas das vezes não precisa isso no futebol, porque muitas das vezes a questão do gol bonito é interessante, mas pra gente, meus amigos, pra nós torcedores rubro-negros, interessante é que o Flamengo coloque a bola no barbante, meu irmão, que o Flamengo converta as oportunidades em gol. Mas o Flamengo hoje não se encontrou. Eu, particularmente, meus amigos, das substituições, eu vi que Gabigol entrou, mas não se encontrou, tá certo? Diego Ribas, menos ainda. O que entrou melhor na partida, meus amigos, com toda sinceridade, foi o Andréas. Entrou bem na partida, mas não foi suficiente. Mas não foi suficiente para que isso viesse dar uma completude no elenco, para que viesse ter a oportunidade de concluir em gol e empatar a partida, tá certo? O Flamengo está em sexto colocado com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. O Flamengo tem que abrir os olhos, meus amigos, porque realmente já jogou 4 vezes, 3, 6, 9, 12, só conquistou 5 pontos e perdeu 7 pontos, né? Então o Flamengo tem que abrir o olho, não pode perder
pontos dessa maneira, tá certo? Não pode perder oportunidades, meus amigos, como perdeu no jogo de hoje, tá certo? O Flamengo joga no próximo dia 28 contra a equipe do Universidade Católica do Chile, né? O Flamengo vai ter que viajar, meus amigos, para o Chile para enfrentar a Universidade Católica do Chile. Esse jogo válido pela Taça Libertadores da América, dia 28/4 às 19 horas, né? E o Flamengo volta para o Brasil, viaja até Teresina para enfrentar o Altos do Piauí no dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, às 18 horas. Esse jogo válido pela Copa do Brasil, tá certo? É necessário o Flamengo fazer essa viagem longa, né? O Flamengo viaja para o Chile, do Chile viaja para Teresina, né, meu irmão? Então vai ser puxado demais para o Mengão, tá certo? Mas no mais é isso. Eu não gostei do jogo, não gostei do desempenho da equipe, mas nem por isso eu vou aqui rasgar a minha garganta, nem arrancar os meus cabelos, mas vamos acreditar de que as coisas não vão permanecer dessa maneira e dessa forma, meus amigos, tá certo? A luz aqui deu uma baixada aqui na qualidade do vídeo, mas foi porque o celular tá descarregando. Mas no mais, meus amigos, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.